que eu quero saber quantos pretos estão na penitenciária? E não quantos bandidos estão lá? Por quê? Por que eu quero saber a cor da pele do cara? Eu acho que é porque você consegue ver as consequências históricas, né? Você consegue entender... Vem cá, consequência histórica do quê? Do Vem processo cá, de 100 anos, escravidão. de 50 anos pra cá. Vamos pensar aqui, nossa geração, eu tenho 45 anos. Da minha época, de 45 anos pra cá, o cara assalta porque é preto? Ele é político porque é branco? Ele é o quê? Aonde, assim, de 45 anos pra cá, qualquer lei segregou por cor de pele os direitos fundamentais que nós temos? Nenhuma. Então, por que a cor da pele importa? Isso é narrativa. Desculpa, é narrativa. Ah, não, mas é porque tem menos preto no mercado de trabalho. Nosso problema é econômico ou racial que não existe? Racial. Ou de cor de pele? Eu não sei. Eu não acho que é só uma narrativa. Eu acho que a forma como a narrativa é manipulada, ela gera até um ranço nas pessoas, né? De compreender isso. Mas existe essa diferenciação, né? De quando a gente olha... Esse foi um estudo que eu fiz esses 15 anos, quando eu comecei a estudar raça. Foi a primeira vez que eu me dei conta disso, que eu vi uma manifestação de médicos. E aí só tinham médicos brancos. E aí eu usava essa foto em umas apresentações minhas. Uma manifestação de garis. E aí só tinham garis pretos, né? Isso vem daquilo que você falou no início da conversa, de que quando acabou a escravidão, as pessoas foram jogadas à margem, né? Então, por mais que tenham passado... a gente ainda teve mais o triplo de anos de escravização do que sem escravização, né? E a gente ainda tem consequências disso. Tem. Né? E eu acho que é importante reconhecer isso Mas isso já foi reconhecido. Isso, quando é que não foi reconhecido o erro, essa aberração histórica que a gente viveu? Já foi reconhecido. O problema, então, por ter uma manifestação só médico branco... Você vai entender onde eu vou chegar. Tá bom, vamos fazer uma manifestação de cirurgiões. Cirurgiões. Só vai ter, aí, modo de falar, tá? 90%, 80% branco, homem. Já sei, a sociedade é machista. Porque não tem quase mulher. Então ela é racista, porque também não tem preto, nem mulher preta. Então, menos ainda. Mas não é essa a questão. Por que quase não tem mulher cirurgiã? Será que é por causa de misoginia? Ou porque as mulheres, naturalmente, é o tipo de especialização médica que elas não buscam? Cara, é disso que eu estou falando. Se eu quiser olhar e trazer uma narrativa, eu vou conseguir incutir na mente das pessoas que o problema é, sei lá, uma misoginia que não é verdadeira. É porque é inato da mulher, por exemplo, querer ser mãe. E vou te falar que se ela pegar o cargo de cirurgiã, ela vai ter mais dificuldade para isso, ou para se dedicar a uma maternidade, que também é natural da mulher. Ah, não é. Como é que não é? Libera tanta ocitocina no cérebro da mulher quando ela ganha o bebê, que ela se vincula àquela criança de tal forma que para qualquer outro ser humano, homem, é impensável. Só que para a mulher que nunca teve filho, também pode ser. Agora, a mulher que experimenta uma maternidade desejada, você pode ter certeza que se ela pudesse, ela ficava do lado do bebê dela pelo menos uns 4 anos da vida dela. E a carreira? O que é mais importante para aquela mulher naquele momento? Eu não estou falando nem de valor ético, tá? Eu estou falando de fisiologia. Mas por que você acha que não teriam esses homens negros cirurgiãos? Econômico. O problema inicial foi o racial. Todo mundo já entendeu isso, pô. Se a gente aprende, o maior erro da história, tá tudo bem. O maior erro da história, tá tudo bem. É erro, foi declarado. Só que qual o problema do nosso país? Pobreza? Claro, porra. E não tem branco, pobre. Porque vamos separar, então, preto e pardo. Porque todo pardo é filho de um branco com preto.
Ou indígenas. Ou indígena. Não, mas tudo bem. Bota indígena. É porque quando a gente pensa em indígena, na sociedade hoje, os índios a gente colocou tudo lá no meio do mato separado, né? É outra coisa. Não, tem muitos indígenas, né? Descendentes de indígenas em contexto urbano. Mas menos. O fenótipo. Não, o fenótipo, sim. Aí é o maranhense lá que eu tô falando. Então, aqui em São Paulo tem, mas tem menos, né? Mas quando você vai pra Manaus, Pará... Maranhão, isso. Os mestiços são de branco indígena, né? Mas eu digo assim, entra numa comunidade... Você vai lá ver os pardos numa comunidade. Então vai ter alguém branco ali, normalmente. Vamos pensar em São Paulo. Alguém branco ali, preto. Aí não mestiço. Tá bom, aquele branco lá, na comunidade, ele não é invisível? É ou não é? Invisível pra quê? Invisível. Para qualquer estudo do IBGE. Porque ele não conta, só conta o pardo e o preto. Também não acontece? Mas Só que o problema é o quê? É econômico. Eu estou mostrando para você uma coisa que ninguém fala. A narrativa ela só serve para solidificar um discurso que me agrada. Estatística, ela vai para qualquer lado que você quiser, se você tiver a fim de manipular ela. Esse é o grande erro. Se eu quiser continuar separando a nossa sociedade por cores... Eu não estou olhando o verdadeiro problema do nosso país, que são governos que entram e saem e roubam o povo. Eu queria contar um relato da minha mãe para você, que eu queria até entender como que você veria essa situação. Vai. Que a minha mãe, ela é negra, certo, né? E ela ela foi técnica de enfermagem, certo, né? E eu vejo que, assim, a origem da minha família... A minha mãe, ela tinha uma aptidão que eu vejo que ela gostaria de ser cirurgia, ela circulava a cirurgia, né? Pela aptidão que ela tem. Mas fazer medicina, algo super distante, né? Eu vejo o brilho que ela falava da sala de cirurgia e Por tudo que era mais. distante para ela? Por questões financeiras, por questões, enfim. Perfeito. E aí ela foi técnica de enfermagem, trabalhou disso até recentemente, que ela teve um AVC. E ela era uma enfermeira excelente, né? E lá na Zona Leste, que eu sou daqui de São Paulo, da Zona Leste, ela trabalhou em hospitais grandes lá, o Hospital da Penha, depois faliu, mas o Hospital da Penha era muito grande aqui. E aí, depois, quando o hospital faliu, ela foi procurar emprego e ela foi procurar no Einstein, né? E aí falaram pra ela, não adianta você procurar no Einstein, porque eles não contratam enfermeiras pretas. Tá, eles não contratam. Quem falou isso pra ela? Conhecidos. E aí ela foi e tentou, né? E ela era uma boa técnica de enfermagem, com experiência muito ampla, sempre elogiada. Ela tentou várias vezes o processo seletivo e ela não passou. E tinha esses relatos, não só do Albert Einstein, né? Mas também tem a questão social que você colocou, que eu jamais negarei. Mas tem também pessoas, né, grupos na sociedade que não querem mudar esses rostos. Sabe esse rosto que você falou lá do início da escravidão, do menino branco que olhava o menino preto e via ele ali numa posição, né, subjugada? Tem grupos que, hoje, em um outro modelo, em um outro cenário, querem manter essas diferenças para se sentir maior, para manter o clã. Enfim, são coisas humanas mesmo, que a gente está falando de humanidade, e você vê que tem isso, né? E eu vejo que a gente precisa falar dessas questões para passar por esse processo de conscientização. Tá bom. Eu vou te explicar, você pediu minha opinião sobre esse caso, certo? Primeiro, por que a sua mãe não fez medicina? Pelo mesmo motivo que eu não entrei em medicina no Brasil. Sabe por quê? Não tinha dinheiro para fazer. Eu sou branco. Uma faculdade de medicina é 20 pau. Segundo, mas por que você não tentou o público? Porque o meu colégio não era bom o suficiente, não me dediquei ao colegial suficiente, e quem só entra em medicina no colégio público, normalmente é o cara que estudou nos melhores, que pagava 20 pau no colégio. Isso é o quê? Distorção de valores e do que o governo faz. Porque o pobre paga mais imposto. Bom, tudo bem, a carga tributária nesse país é um inferno para todo mundo, mas o pobre paga muito sobre consumo e ele perde muito do dinheiro dele porque ele ganha pouco. Tem que usar a rede pública, que é uma merda de ensino. Aí, quando ele precisa da faculdade pública, ele não tem acesso. Aí o governo tenta remediar como? Cota. Não é assim? Eu não tenho direito à cota. Eu sou branco.
O meu sonho também foi destruído. Só para te explicar essa questão. Certo? Então, esse sonho ele pode ser destruído em vários níveis. Ah, Felipe, mas a maioria dos ricos do Brasil são brancos. O que é a maioria? 80% desse país ganha 3 mil reais a família. O que é a maioria? Caralho, as pessoas estão tão loucas. Mano. Ganhar 10 pau por mês hoje é rico. Vai fazer compra no mercado para tu ver quanto é que tu compra. Tu não coloca teu filho em colégio particular. Não mesmo. Mas já é rico. 20 pau, 30 pau é impensável para a maioria da maioria. Só não tá em estado de sobrevivência, né? Tu entendeu? Então, olha o que eu tô te mostrando. A sociedade como ela é hoje. Independe da cor da pele. O que você pode dizer é o seguinte, não, mas Felipe, esses 10% aqui é tudo branco. É tudo branco mesmo. Sempre foram brancos, seguem sendo brancos. Dessas entrevistas que eu... Vou chegar e vou te explicar. Isso é interessante. Por exemplo, a tua mãe ouviu isso. Ela tentou e não conseguiu. Bom, são duas coisas que a gente pode falar. Olhando com bons olhos, foi uma coincidência, ela nunca conseguiu entrar lá. Porque podíamos ter pessoas melhores com currículos ali. Não vou pré-julgar racismo de cara da instituição do Albert Einstein. E a impressão das pessoas... Hoje em dia tem, tá? Enfermeiras pretas, só pra falar. Vamos entender. Então, olha lá como eu estou te explicando. Mas, pessoas que tentaram, não conseguiram, certo? Beleza. Podia haver racismo lá? Podia. Tem como a gente provar? Não. Tem como a gente, o quê? Subentender, certo? Eu vou te mostrar uma coisa aqui que talvez tu nunca tenha ouvido e que vale a pena a gente trocar essa ideia. Já foi ali para Santa Efigênia? Já. Ótimo. Entra em loja onde árabe é dono, tá ligado? Só trabalha árabe. Eles são racistas? Ou eles estão dando preferência para a galera que eles vai ter mais identificação sobre comunicação, cultura e etc. Eu posso olhar eles como racistas ou posso olhar apenas uma estratégia de trabalho deles. Certo? Concordo ou não concordo? Isso é outra coisa. Certo? Tá. Se fosse uma loja onde só tivesse branco querendo branco dentro, é racismo. E se fosse uma loja querendo só preto dentro, é racismo? Já reparou que interessante? Porque não, existe o racismo do branco com o preto, mas não existe o contrário. Para mim, qualquer coisa é absurda. Em Cristo não há cor de pele, velho. Eu fico puto quando começa a tratar desse tema, sabe por quê? Porque eu acho que isso é uma construção que nos incute, não que não tenha acontecido na história, mas eles martelaram sobre isso e eu vou te dizer o que aconteceu. Vou te explicar agora. Tem um estudo que foi feito, é que eu não puxar o nome aqui é complicado, mas na década de 80, 90, os caras, eu não sei se vocês já ouviram esse estudo é animal. Os caras pegaram mulheres e aí fizeram esse estudo, faziam cicatrizes no rosto da mulher, desfiguravam o rosto da mulher com cicatriz e tal, para elas irem para uma entrevista de emprego para saber se a pessoa, quando entrevistada, poderia sofrer algum tipo de preconceito por causa da beleza e por causa daquela cicatriz. Certo? Beleza. E ali, nesse estudo, é provado que a estética importa pra caramba na sociedade. Beleza? Isso é da evolução nossa. Beleza. O belo chama a atenção. E é natural, é biológico, é psicológico, é inato. Tá tudo bem aqui? Tudo bem. Só que nesse teste eles fizeram uma coisa cabulosa. Faziam a cicatriz, a mulher via a cicatriz. Aí, antes dela ir para a entrevista de emprego, eles falaram, vem cá que a gente precisa retocar porque tá fraca. E eles removiam a cicatriz do rosto da mulher, sem ela ver. Ou seja, ela foi sem nenhuma cicatriz no rosto. Só que ela não sabia. E fez a entrevista. Aí não conseguiu emprego. Tudo bem? O que tu acha que ela dava como desculpa? A cicatriz. A cicatriz. O meu condicionamento. Só que pior do que isso, ela começava a identificar durante a conversa o preconceito no cara.
do entrevistador. E ela dizia, após a entrevista, quais falas ela entendeu que o cara estava negando o emprego para ela por causa da cicatriz dela. Ela conseguiu. Ou seja, o teu cérebro não enxerga a realidade, ele enxerga o que ele quer ver. Se eu pego uma geração dizendo que o preto é inferior porque ele é preto, porque ele é subjugado pelo branco, quando ele entrar numa entrevista de emprego, tudo que ele vai ver é racismo. Ah, Felipe, mas não tem racismo? Tem. O problema não é... Esse é o que eu digo. O problema não é... O racismo tem que ser enfrentado e erradicado. Só que eu estou criando dois problemas de um. Eu pego o racismo que existe. Eu pego o que existe. Que para mim é uma minoria. Existe racismo no Brasil. Mas é uma minoria. Tanto que a prova é essa miscigenação que a gente tem. Que continua tendo. Mas eu incuto na cabeça de todos, brancos, pretos, pardos, vermelhos, amarelos, que a gente, por algum motivo, é diferente, que um oprime o outro, é opressor e oprimido, é gerando essa porcaria. E aí, filha, de maneira instintiva, as pessoas já estão se relacionando numa defensiva diabólica criada por um Estado que quer o quê? Nos escravizar novamente com narrativa. Essa é a minha crítica. Eu vejo de uma forma diferente. Tá bom, total respeito. Vejo de uma forma diferente. Eu acho que o que você falou não é que eu elimino, eu acho que existe, mas eu acho que coexiste com uma questão maior de racismo que a gente tem. E realmente, eu trabalho com essas questões, né? Então eu ouço muitos relatos das pessoas contando. E eu sei que, por vezes, a gente pode estar enviesado. Eu acho que isso existe. Eu passei por um processo... Passei por processos na minha vida em que eu consegui ver isso, né? O que é realmente a sociedade, o que sou eu que tô tão bitolada nisso, que eu tô vendo isso em tudo. E eu acho que tem um equilíbrio, eu acho que uma coisa não elimina a outra, né? E a história do nosso país, o que aconteceu e que ainda acontece, que ainda reverbera, né? Eu não acho que dá para ignorar, por exemplo, que a situação da minha mãe, porque são tantas repetições, né? São tantos dados que a gente tem sobre isso, e ela já ouviu coisas em hospitais, não quero ser atendida por uma enfermeira preta. Então, isso é igual você falou do árabe, né? A incidência dessa questão é muito menor do que a incidência de pessoas pretas e pardas relatando essa diferenciação racista mesmo sendo feita em ambientes de trabalho, em ambientes educacionais. Então, eu acho que é importante esse equilíbrio de ver que a gente pode estar enviesado, né? Mas também ver que existe essa questão social, porque ela é muito relatada, documentada, né? E também porque tem um processo histórico que hoje torna as coisas dessa forma e que demora para mudar, né? Demora para realmente as pessoas superarem completamente a ideia. Mas eu entendo o que você diz quando se reforça essas diferenças da forma como é feito hoje. Aí a gente nunca vai reparar. E eu acho que tem, sim, prejuízos. Porque eu acho que se a gente manter a narrativa, nunca vai reparar. É isso que eu estou mostrando para você. Eu estou mostrando para você algo cientificamente comprovado. Se eu continuar incutindo na mente das pessoas a separação pela nossa pele, o racismo nunca vai acabar. Quanto mais eu falar de racismo, mais o racismo vai crescer. Por todos os lados. Pelo oprimido e pelo opressor. Eu acho que a forma como a gente está sendo feito agora, realmente vai para um caminho assim. Eu consigo ver isso, né? Eu vejo que essas ofensas de macaco, parece que as coisas estão aumentando. Só que eu acredito em formas de fazer as coisas. Eu acho importante debater, assim como você está debatendo agora, né? Você está falando sobre o tema, você não está ignorando. Vamos fingir que isso aqui não existe, vamos falar desse copo aqui. Quando uma torcida joga uma banana pro Daniel Alves, ela está sendo racista ou provocando ele? É racismo. Tu acha? Ao meu ver, é racismo. Quando chama o juiz de viado, é homofóbico ou provocando o juiz? Olha como é delicado. Sabe por quê? Tá no teu olhar. Tu não sabe o que tá no coração do cara. Ah, Felipe, mas não se deve fazer isso. Isso é outra coisa. Mas quando eu digo que o cara é racista, eu faço uma declaração muito forte e incisiva. Sabe por quê? Por exemplo, nesse mesmo programa,
que eu cheguei aqui, eu comentei assim: mulheres, sede submissas aos nossos maridos. É bíblico, tá? É bíblico. É uma frase. Ótimo. Eu perguntei para a vereadora Silvia: isso é um absurdo, Silvia? É um absurdo! Inferioriza a mulher! É mesmo? É, para ela. Aí eu perguntei para minha esposa: Stephanie, sede submissas para você é negativo? Não. Porque minha mulher entende submissão de uma forma, a Silvia entende de outra forma. Então, no sentimento de uma mulher é um rebaixamento, no sentimento da minha, pelo contrário, é enaltecimento. Porque ela está do lado da minha missão. Eu vivo com ela como uma só carne, um propósito. E a Bíblia, ela continua, porque ela manda eu morrer pela minha mulher, como Cristo morre pela igreja. Só que ela quer pegar uma parte, o sentimento dela. Só que ela está sendo construída socialmente para entender que homens, o patriarcado, o machismo, diminui a mulher. É impossível dela desconectar qualquer interpretação que minimamente possa parecer um rebaixamento. Ela vai tratar aquilo como misoginia, como machismo, patriarcado, quando na verdade nem é. Aí o Neymar faz uma brincadeira lá com um juiz homem que tá de chico porque o cara tá nervoso, algo que é fisiológico. Porque a mulher de TPM, grande parte, sofre alteração hormonal. Ela fica mais nervosa. Se chama, cara, tensão pré-menstrual, cara. Ela tá mais brava mesmo, é normal. Quem é casado sabe. Isso não rebaixa a mulher, porque isso é biologia, é normal, é da natureza. Como o cara, quando fica muito tempo sem fazer sexo, ele fica do quê? Saco cheio. Fica bravo. Porque ele tem que colocar pra fora. É na natureza humana. Aí eu trato essa piada ou essa brincadeira como o quê? Misoginia. Por quê? Porque é construída uma narrativa no inconsciente das pessoas para elas se sentirem oprimidas. E tudo que ela vai enxergar é o quê? Opressão. Eu trouxe isso é científico, cara. Quanto mais nós falarmos sobre isso, racismo, e não existe raça, então tudo isso já é maluquice. Nós não vamos nunca sanar o problema, a gente só vai aumentar ele. E é o que está acontecendo, pô.